Olá, boa noite. Estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito da terapia de TRG que eu fiz com a terapeuta Helena Minto durante um ano e que foi muito bem sucedida, né? Porque eu tive bons resultados. Eu tinha uma das coisas que me ajudou muito foi com relação às dores no meu corpo. Eu tinha muitas dores no meu corpo, né? Minhas articulações, meu corpo, eu não sabia por que tanta dor que eu tinha assim. Então, quando eu comecei a fazer terapia, eu percebi, uma das primeiras coisas que eu percebi é que no outro dia eu ficava de cama. Eu tinha reações muito fortes no meu corpo e eu não ligava uma coisa com a outra. Até que eu comecei a perceber que sempre um dia após a terapia, eu ficava assim, então eu falei assim, gente, o poder disso é muito grande. E realmente fez uma revolução na minha mente e na minha vida. Então eu indico, né, a terapia TRG e a terapeuta Helena, porque a partir de então eu comecei a me destravar, tendo outros tipos de pensamentos e atitudes que é muito longo para contar, né? Mas que foram bem-sucedidos. O resultado foi muito bom no sentido emocional e o sentido físico para mim também. Olá, meu nome é Simone de Castro, eu sou moradora do Rio de Janeiro e eu fui paciente da Helena, terapeuta, e eu estou aqui para recomendar: façam terapia, porque eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa ansiosa, eu era 880. E com a terapia eu realmente consegui me encontrar, eu consegui descobrir qual era o meu problema. Era uma pessoa que fugia de tudo e agora eu não fujo de nada. E eu agradeço a Deus por ter conhecido a Helena e recomendo. Oi, eu sou a Rayane e eu vim falar hoje sobre como a terapia TRG com a Helena me ajudou muito. Então, quando eu comecei a fazer terapia com ela, eu estava num momento muito complicado, com problemas de saúde física e também com problemas emocionais, em especial relacionado à perda do meu pai, que já tinha feito bastante tempo, né? E eu perdi meu pai com 12 anos, mas mesmo assim eu sempre tinha aquela dificuldade. Quando às vezes eu tava sentindo uma coisa ruim no corpo, uma vontade de chorar, uma angústia. Sempre quando eu olhava, procurava entender o que estava acontecendo, eu olhava no calendário, sempre estava próximo, ou até já era o dia que completava ano da morte do meu pai. E aí depois dessa terapia, recentemente, esse mês, né, fez aniversário de morte dele, e eu tava comentando com minha mãe que eu simplesmente não senti daquela forma. Eu não me senti mal, eu simplesmente senti saudade. E isso me libertou, né? Eu quero agradecer muito a Helena pela paciência e pelo cuidado, porque realmente essa terapia fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu sinto aquela perda, aquela falta, né, da pessoa, mas eu não sinto mais aquela dor de viver o luto o tempo todo. Hoje eu me sinto livre disso e eu quero muito agradecer. Oi, pessoal, eu sou paciente da terapeuta Helena. Eu tô aqui para dar o meu relato. Eu sempre fui muito segura, muito tímida, muito assim, desajustada, entendeu? Com algumas coisas referentes à sujeira, eu sempre passo mal, então eu tenho uma tendência, de repente, a toque, né? Então, o que que a terapia tem feito? A terapia tem me ajudado a entender todas essas questões. Eu nem sabia que eu posso ter toque ou tendência a toque. Eu não sabia. Eu fui descobrir na terapia. Também sobre as questões de insegurança, de timidez, de me sentir desajustada. Tudo isso eu fui entender com a terapia que foi devido traumas de infância. E agora eu me sinto mais leve, mais preparada, estou cada vez mais confiante para a vida, aprendendo a me defender das pessoas que eu não sabia, vendo que não tem nada de errado com a minha personalidade, vendo que algumas coisas que aconteceram comigo, que eu não tinha maturidade para entender, né, o que estava acontecendo, agora eu já entendo melhor. Nos meus relacionamentos com as pessoas, tenho melhorado. Então, façam terapia que vai ser maravilhoso para a vida de vocês.
Tchau. Boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Auxiliadora, resido no Rio de Janeiro, cidade de Nova Iguaçu, e venho brevemente falar um pouquinho da boa experiência que eu tive com um tratamento, eu posso dizer assim, que é chamado de terapia de reprocessamento generativo. Ela realmente, posso dizer que revolucionou o meu íntimo. Uma pessoa cheia de traumas, de mágoas, complexos. E por não saber lidar com isso, acabei sofrendo. E sofri muito, durante muitos anos. Mas aí uma terapeuta, uma amiga minha, chamada Helena Minto, conversando sobre os benefícios, me convenceu a fazer essa terapia. E realmente eu posso assegurar os grandes benefícios. Reestruturação da personalidade, do íntimo, do emocional. A eliminação, posso dizer, quase que total das raivas, das mágoas, complexos. Você se torna uma nova pessoa, mais confiante, até certo ponto mais perdoadora, porque você consegue lidar até com os desapontamentos. Pessoas imperfeitas, né? Vão nos desapontar. Mas o quanto reagimos, o quanto nos sentimos em relação a isso é que é importante. E a terapia me concedeu isso, tendo em vista o íntimo, meu íntimo já muito aflito de experiências passadas e dificilmente lidando com experiências presentes. Mas eu posso assegurar que a terapia me condicionou a uma reestruturação emocional e tem tido bons resultados. As minhas sessões respiratórias, a questão da alimentação, exercícios, tudo que está ligado ao bem-estar físico contribui. Mas a terapia em si trabalha com o íntimo. Você revive experiências dolorosas, mas não com o objetivo de sofrer, mas com o objetivo de suprimi-las. E realmente é interessante que até mesmo aquelas que quando só eu nem gostava de pensar, só de pensar me doía, hoje eu penso sim. E os sentimentos são totalmente outros. Não há mais mágoa, não há mais desprezo nem desapontamento, mas até uma compreensão do porquê agiam de tal forma. Porque eu passei a ter uma compreensão de mim mesma. Quando você passa a ter uma compreensão de si mesmo, você acaba compreendendo outras situações e até mesmo outras pessoas. É isso que eu queria dizer a vocês. E atrás das minhas palavras fica também uma recomendação, porque o que é bom para nós, a gente também quer para os outros. Uma boa tarde para todos. Bom, o que é que eu posso falar sobre a experiência que eu tive com a terapeuta, né? Com a Helena Minto, né? Então, eu tinha um problema, claustrofobia, que é pânicos, né? De lugares pequenos e fechados e escuro. Que eu tinha muito horror. Eu sofria tremores com essa situação. Antes eu não tinha, mas passei por um trauma e me resultou nessa claustrofobia que afetava muito a minha vida. Foi daí que eu procurei a Helena Minto para que ela pudesse me ajudar a lidar com esse problema. E eu fiz a terapia e ela me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa que hoje me faz bem
como por exemplo a técnica de respira e inspira. Então, quando eu passo por situações que eu sei que vai me afetar, eu lembro da técnica que ela me ensinou. E não só lembrar ou passar por situações assim, mas também às vezes quando eu sinto dores físicas, como aqui no ombro, no pescoço, então eu faço a técnica de respirar e inspirar e dá certo. Melhora muito as minhas dores físicas. Então, assim, o que eu posso dizer da terapia é que eu ganhei muito por lidar, né? Saber lidar com esse pânico que eu sentia, o porquê que isso acontece e como fazer para que eu possa me libertar. E tem dado muito certo. E eu só tenho a agradecer a Helena Minto por eu ter essa oportunidade de fazer essa terapia com ela e hoje ter uma vida mais significativa devido à terapia que eu fiz. Aí você corta, Helena. Olá, gente, me chamo Manuela. Vim falar um pouquinho do trabalho da doutora Helena e da terapia TRG. Com poucas palavras eu falo, maravilhoso. Para vocês que querem ter coragem de dar o primeiro passo na sua vida, para se libertar de coisas do passado que às vezes martirizam você hoje no futuro, é coisa que liberta mesmo. Profissional excelente, maravilhosa, te ajuda. Essa terapia te ajuda demais, faz você arrancar de dentro de você coisas que você nem sabia que estava ali te prendendo e faz você dar passos na sua vida que você está precisando. Então, criem coragem, dê esse passo na vida de vocês, é um conselho. Eu consegui dar passos importantes e sei que você também vai conseguir.